Eu vou contar aqui agora, vou partir para o último sonho que eu tive, porque são muitos outros sonhos, né? Mas muitas das vezes o sonho não é tão claro, não é tão nítido. Mas esse sonho que eu tive mês passado foi dia 19 de novembro, se eu não me engano. 19 de novembro de 2022. Eu tive um sonho que eu creio que foi um sonho de revelação, porque foi logo pela manhã também. Ao acordar, eu acordei por volta de umas 5 e pouca da manhã com esse sonho. Eu sonhei que eu estava num lugar, na casa de uma amiga minha, conversando com algumas pessoas na varanda da casa dela, em frente à casa dela, na varanda, e eu olhava para minha frente, bem ao longe, né? Assim, alguma coisa me chamava a atenção e eu conversando ali, mas eu olhava para frente, né? Para o céu, a vastidão do céu, assim, era um céu que dava para parecer muito, uma área muito aberta. Lá não é assim, mas no sonho era assim. Lá, se eu for olhar para frente, as casas atrapalham. Eu não vejo aquela área tão aberta, mas no sonho eu via aquela área muito aberta. Tinha as casas, mas dava para eu ver a área bem aberta. Bem ao longe, eu avistava três montanhas, uma ao lado da outra, e eu via colunas de fumaça saindo por trás daquelas montanhas, ou por cima daquelas montanhas, era mais ou menos assim. Eram, como eu disse, eram três montanhas, uma ao lado da outra, e subia, em cima da primeira montanha, subia uma coluna de fumaça preta. Depois subia outra coluna de fumaça preta e a terceira coluna de fumaça preta. Porém, ao subir cada coluna de fumaça, eu ouvia aquela voz muito grande no céu, né? Aquela voz muito ao longe, gritando: Deus manda avisar, Deus manda avisar, Deus manda avisar. Desta forma, irmãos, foi pausadamente, conforme subia aquelas colunas de fumaça preta, era tipo um vulcão. Eu até imaginava que se poderia chegar aquilo até onde nós estávamos, né? Então eu entendia que era um vulcão que estava acontecendo lá, só que era muito longe. E à medida que aquelas vozes, né, aquela fumaça subia, Deus manda avisar, Deus manda avisar, Deus manda avisar. Imediatamente continuou aquela voz, só que era uma voz mais tremenda, mais poderosa. Eu creio que é como se fosse, igual falam assim, como o bradar de muitas águas, sabe? Porque era como se fosse um coral, um coro, não sei, muitas vozes juntas, sincronizadas. Eu acho que aquilo dali era a voz de Deus, irmãos, porque veio essa voz, né? Como eu estava dizendo. O arrebatamento vai acontecer, sabe? Então veio aquela voz muito estrondosa. E quando veio aquela voz, essa voz, imediatamente, quando estava terminando de falar a palavra acontecer, no mesmo momento o arrebatamento começou a acontecer, irmãos, porque eu senti o meu corpo flutuando, começando a subir. Quando eu estava terminando de escutar essa palavra acontecer, o arrebatamento já estava acontecendo, foi muito eminente. E eu senti o meu corpo ali começar a flutuar, ali onde eu estava, conversando com aquelas pessoas, eu senti o meu corpo começar a flutuar, e eu comecei a dar glória a Deus, já chorando, e foi exatamente nesse momento que eu acordei com meus olhos cheios de lágrimas, glorificando, dando glória a Deus e chorando, de tão real que foi aquela experiência. Como eu disse, estava amanhecendo, foi mais ou menos por volta de umas 5 e pouca da manhã, acho que não chegava a ser 6 horas. Mas foi uma experiência muito real, muito real. Eu não sei se eu consegui explicar, né? A gente tenta passar a emoção para o sonho, para o áudio, para que as pessoas possam entender, mas é inexplicável. Aquela voz que eu ouvi quando falava o arrebatamento vai acontecer, era como se ali fosse a voz do próprio Deus. Eu creio que era a voz do próprio Deus, como se fosse as trombetas tocando, eu não sei.
E no exato momento que Deus já estava dando sinal, o arrebatamento já estava acontecendo, porque foi o momento que eu senti o meu corpo flutuar. Glória a Deus. É importante eu lembrar que assim que eu acordei, na mesma hora veio na minha mente, na minha cabeça, de eu fazer um áudio para compartilhar. Eu nunca tinha feito isso. Como eu falei, eu já tive muitos sonhos. Mas quando eu tive esse sonho, na mesma hora que eu acordei, eu senti de compartilhar, de fazer um áudio. E eu peguei, na mesma hora de manhã, eu peguei o áudio e gravei esse sonho e compartilhei para algumas pessoas, para os meus contatos, né, no Zap. Eu até falei para essas pessoas que podiam compartilhar, porque eu senti de Deus de compartilhar esse sonho de revelação. Então, quem está aqui no grupo, caso tenha algum canal, né, no caso da irmã Gisele, mas outras pessoas também, se quiserem editar esse vídeo, esse áudio, tá? Editar, porque eu estou tentando explicar ali, então ficou muito longo, vocês me desculpem. Mas se vocês quiserem editar para compartilhar, vocês podem compartilhar, porque é de Deus. Eu senti na hora que era de Deus compartilhar.